Bom dia. Nossa, que bom dia mais murcho esse. Estão dormindo ainda, é? Acorda, gente. Tá friozinho, tá meio... tempinho meio maroto hoje, mas vamos lá. Bom dia. Agora sim, glória a Deus. Que bom estarmos aqui mais uma vez, na presença do nosso Deus, para adorar e louvar o seu santo nome. Que bom que Ele nos trouxe aqui mais uma vez. Isso é muito bom. Bom, nós passamos a semana aí longe, e agora temos conseguido aí aos poucos voltar a ter contato com os irmãos. Isso é muito bom. Louvado seja o nosso Deus que criou os céus, a terra. Louvado seja o nosso Deus que criou o céu e o mar, que criou a nós e nos deu a oportunidade de estarmos aqui hoje para adorar e louvar o seu santo nome. Então, se você entende isso, se coloca de pé, vamos adorar o nosso Deus, esse Deus que é o Rei da criação. Céu e mar, fez do céu o teu palácio, toda glória iremos dar. Deus acima do que podemos ver, tu és santo, santo, o universo exalta o teu poder, tu és santo, santo, Senhor da terra e do céu, Senhor da terra e do céu. Cedo de manhã, tua luz celebrarei, e se a escuridão vier a mim, o teu nome eu clamarei. Deus acima do que podemos ver, tu és santo, exalta o teu poder, tu és santo, santo, Senhor da terra e do céu, Senhor da terra e do céu. Aleluia, ao Senhor da terra e do céu, aleluia, ao Senhor da terra e do céu, aleluia, ao Senhor da terra e do céu. Acima do que podemos ver, tu és santo, santo, querido Deus, nos mostra o teu querer, pois tu és santo, 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 aleluia. Aleluia.
Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Senhor, grandioso Tu és. Santo é o Teu nome, Jesus. Pai, Tu és grande, Tu és o Deus Altíssimo, poderoso e misericordioso, a quem devemos toda a honra, glória e louvor. Senhor, nos colocamos diante de Ti, Deus, para engrandecer o Seu nome. Agradecer, ó Deus, a Ti, porque nos dá a oportunidade de estarmos aqui nesta manhã mais uma vez para adorar e louvar o Seu santo nome. Obrigado, Deus, por tudo que Tens feito por nós. Obrigado pela Tua misericórdia, pelos livramentos, por tudo que Tens feito em nossa vida, Pai. Muito obrigado, Jesus. Nos colocamos aqui esta manhã para adorar o Seu santo nome, Pai. E que tudo aquilo que fizermos aqui esta manhã, Pai, seja para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Vá de encontro, ó Deus, aos corações nesse momento, Pai. Seja as pessoas que estão aqui, ou seja aqueles que estão em suas casas, que seja feita a Tua vontade, Pai. Senhor, muito obrigado. E mais uma vez eu Te peço, Pai, esteja conosco e que tudo o que fizermos aqui seja para a honra e glória do Seu santo nome, Pai. Obrigado por tudo, louvo e agradeço ao Senhor em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Salmos 25:15 diz: os meus olhos estão voltados para o Senhor, pois Ele tira os meus pés da armadilha. E de fato nossos olhos têm que estar sempre voltados para o Senhor, porque é Ele que tem o poder para nos salvar. É Ele que tem o poder de nos conduzir pelo caminho correto. É Ele que sabe o que nós realmente precisamos. Então que nós continuemos louvando a esse Deus maravilhoso.
eternamente eu te amarei, Senhor. Aleluia, tu és Rei. Aleluia, tu és Rei. Aleluia, tu és Rei, eternamente Rei. Aleluia. Amém, Senhor. Jesus, ele sofreu e morreu para nos dar vida, para nos salvar. Ele fez isso porque ele nos amou e ele nos ama até hoje. Então, que nós continuemos glorificando esse Jesus por esse amor tão grande, que nós continuemos glorificando esse Jesus por esse amor incomparável.
seu amor por nós. Inesquecível é a morte de Jesus. Glória a Deus. Pode sentar, igreja. Querida igreja, temos uma ótima notícia. Retornamos com as nossas reuniões presenciais. Mas fiquem ligados no protocolo. Todos de máscara, mantendo distância de 1,5 m, evitando contato físico e com apenas 30% da capacidade. Solicitamos que o grupo de risco continue nos acompanhando virtualmente, ok? Idosos de 60 anos e portadores de doenças crônicas e gestantes. Recomendamos que as crianças abaixo de 12 anos acompanhem a nossa live e permaneçam em casa, pois o Horto Júnior está fechado. Cumpriremos todas as exigências sanitárias para sua segurança e bem-estar. Mas é necessário que você faça seu agendamento prévio para confirmar sua presença no link que estaremos disponibilizando em nossas plataformas digitais. Amada igreja, contribuição é adoração, contribuição é compaixão, contribuição é vida em ação. Com Cristo aprendemos o verdadeiro valor da doação. Ele se entregou por amor a nós e nos reconciliou com o Pai. Assim, também somos chamados para comunhão com nossos irmãos, doando nosso tempo, dons e recursos em gratidão a Ele. Seja fiel com o dízimo e ofertas na expansão do seu reino. Faça parte deste lindo projeto de resgate e redenção da humanidade. A igreja é a soma de cada um de nós. Somos responsáveis por essa missão. Estamos de volta com o nosso bazar beneficente na IB Horto, todas as terças e quintas do mês de setembro, no período da tarde. Também com total segurança e seguindo os protocolos sanitários. Mas é necessário agendamento prévio pelo telefone 5816-8189, do meio-dia às 5 da tarde. Participe, compre algo e ajude alguém. A IB Horto segue ativa e acessível por meio de nossos canais digitais. Entre em contato, acompanhe e compartilhe. Bom dia, queridos. Bem-vindo. Deus abençoe sua vida. Eu quero louvar o Senhor nessa manhã, porque Ele nos permitiu chegar aqui, né? Isso já é bênção dEle. Claro que não é a maneira como nós gostaríamos, mas Deus tem sido fiel. Deus tem cuidado de cada um de nós. Se você está aqui hoje, você é prova desse cuidado. E nós queremos orar por aqueles também que estão, né, privados de encontrar conosco aqui, estão sofrendo, estão acamados, famílias enlutadas. Então nós também somos chamados na responsabilidade cristã de cuidar dessas pessoas, orar por elas. Eu quero lembrar que essa semana uma família muito querida, a família Silveira, né, a Abel perdeu a sua mãe. Nós estivemos ontem no sepultamento e vamos estar orando, né, por consolo de Deus para a família. Dona Joana já tinha no registro 88, mas sabe quando a criança já é registrada com 5, 6 anos de idade, mais ou menos? Então, louvado seja Deus pela vida da Dona Joana, que está com o Senhor agora, tá bom? Quero lembrar também os irmãos e agradecer, né, a igreja tem sido fiel nos dízimos, nas ofertas, né, na questão de também doar cesta básica, alimento. Nós continuamos com a necessidade, irmãos, ainda mais agora. Muitas pessoas têm chegado aí na porta e de alguma forma nós não gostaríamos e fazemos o possível para que ninguém saia de mão vazia, né? E isso passa também pela consciência da igreja de estar doando, de estar participando nesse sentido. E nós queremos agradecer e pedir que você continue sendo fiel nas suas ofertas nesse
nesse sentido aí para abençoar, para ser canal de bênção para essas pessoas também. Tem algumas pessoas da nossa família, da igreja, e outras que nós eventualmente ajudamos aí. Tá? Por falar também em ajuda, está chegando o Dia das Crianças, e tem 2 PGs que já estão se mobilizando com projetos para ajudar crianças carentes, tá? Com alimento, e tem um PG que está fazendo um projeto aí para ajudar com roupa, né? Então um conjuntinho, você pode adotar uma criança. Depois nós vamos distribuir nas redes sociais a maneira como você pode participar disso, tá? Para você se envolver e adotar uma criança, tá? Para você ajudar aí com roupa, calçado, tá ok? Mas não tem nada a ver com o bazar não, tá bom, gente? O bazar é outra coisa. Você vai comprar um conjuntinho novinho ali e presentear essa criança, ou então ajudar em valor para que alimentos possam chegar também. Tem a Casa Aba, que nós vamos também ter um projeto com o PG para ajudar. Depois vocês vão ter maiores informações nos grupos, nas nossas redes sociais. Ok? É tão bom estar aqui, irmãos. E a princípio, nós não viemos aqui para receber nada. Nós viemos aqui para prestar culto. Mas Deus é tão bom. E foi Ele quem disse que melhor é dar do que receber, então Ele é exemplo. Ele é o primeiro a dar. Enquanto nós chegamos aqui para ofertar, nós saímos daqui muito mais abençoados. Pode ter certeza disso. Porque o Senhor também, aquele que nos ensinou, Ele é o grande exemplo de que melhor é dar do que receber. Então prepare seu coração nesse sentido. Nós já temos recebido, né? Músicas maravilhosas, louvores que nos elevam, que nos fazem entender o caráter de Deus, sentir a presença dEle também se manifestando, e logo em seguida também a bênção da palavra, o prato principal. E eu quero orar nesse instante, agradecer ao Senhor por tudo isso. Tá? Então une-se a mim agora em oração, vamos falar com o nosso Deus mais uma vez. Senhor, de fato nós somos muito abençoados de poder chegar aqui nessa manhã e saber que mesmo quando terminarmos esse tempo que formal, o culto ainda continua. E o Senhor continua sendo digno de nossa adoração, do nosso testemunho. Senhor, muito obrigado pela Tua presença em nós e através de nós. Obrigado pela forma como a Tua igreja tem sido responsável da Tua obra, com generosidade, não por obrigação, porque reconhece que o Senhor ama quem dá com alegria. E nós queremos continuar sendo instrumentos do Senhor nesses dias difíceis, tanto para aqueles que se chamam pelo Teu nome, o Teu povo, e especialmente também para aqueles que estão em trevas, estão perdidos, estão desolados, sem esperança, contribuindo não só com aquilo que é de material, mas especialmente com a palavra do Senhor, com o bem espiritual. Nós queremos também interceder por aquelas famílias, pessoas que de alguma forma não podem estar conosco. O Senhor conhece a situação de cada um. E lembramos aqui da família da Bel, do João Silveira, das meninas, que estão sofrendo agora com a partida da irmã Joana. Que o Senhor console, Pai, traga ali, né, o abraço que só o Senhor pode dar nessa hora. E tem usado também pessoas para estender esse Teu amor, esse Teu cuidado, esse Teu consolo. Nós pedimos por outros irmãos e irmãs que estão acamados, estão sofrendo, estão também tristes por não poder chegar aqui na congregação, mas que a Tua igreja seja também amorosa, responsável, entender que é nosso papel, como indivíduos, por meio dos pequenos grupos também, de alcançar essas pessoas de alguma forma. Oramos ainda pela palavra do Senhor que será pregada, que o Senhor use o pastor Helder para ser instrumento do Senhor também de bênção aqui nesse dia. Nós oramos agradecidos, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Daqui a pouquinho o Helder vai chegar aqui, é um grande amigo e reitor do Seminário Palavra da Vida, o seminário onde eu estudei, e também coordena lá o mestrado, né, a dignidade. Também faz parte da equipe pastoral da igreja lá em Ribeirão Preto, né, Nova Aliança. Depois ele vai falar um pouco mais da família, ajuda aqui com ele, vai falar dos filhos. Mas eu quero agradecer, Helder. Muito obrigado.
E Deus abençoe sua vida, tá bom? Nós vamos ter agora a vinheta da série e depois ouvir a palavra do Senhor com o Helder. Deus abençoe. Bem, queridos, bom dia a todos. Certamente privilégio poder compartilhar da palavra do Senhor com vocês sobre esse tema bem tenso e complexo dos nossos dias, que é o cristão e a política. Você deve ter percebido que nós temos a imensa capacidade de uns anos para cá a politizar absolutamente tudo. E desde aquilo que foi o início da pandemia para cá, o uso de cloroquina se tornou não um aspecto médico, mas um aspecto político. As discussões nos nossos grupos de WhatsApp, se segue ou não protocolos, porque se você segue protocolo, você está seguindo a política A, se você não segue protocolo, você está seguindo a política B. Nós temos a tendência de achar que toda discussão política resume-se a pertencer à direita ou à esquerda, o que não é verdade. A política transcende um partido, a política transcende um posicionamento de direita ou de esquerda, como se toda possibilidade política reduzisse apenas a um desses dois lados. Temos dificuldade, nós cristãos, em lidar com a política, porque nós pensamos que política é coisa do mundo. Política é coisa do ser humano, do reino de Satanás. Porque o reino de Deus é um reino etéreo, é um reino espiritual, é um reino transcendente, que não mexe com as coisas daqui de baixo. Então tudo que for daqui de baixo, nós teremos a priori a tendência de achar que não tem nada a ver com Deus. Já percebeu? Já percebeu que nós temos dificuldade em muitas vezes viver o mundo, porque na nossa mente, pelo fato da nossa pátria ser celestial, tudo aquilo que diz respeito a uma pátria terrena não tem nada a ver com Deus. E lamentavelmente, nós chegamos no século XX para o século XXI, tendo dificuldades de, como cristãos, discutir política, discutir educação, discutir políticas públicas, discutir a sociologia, antropologia, artes, música e tantas outras coisas, porque ao longo dos últimos séculos, nós fomos relegando essas coisas, entre aspas, humanas, mundanas, ao reino de Satanás, como se Deus não tivesse absolutamente nada a ver com elas. Eu lembro uma vez, uma conversa com um jovem, em que estávamos falando sobre Bíblia e tal, e aí em algum momento eu introduzi assuntos da contemporaneidade, né, coisas da economia, da política, tal, e depois de um tempo, ele me ouvindo, basicamente, ele disse o seguinte: Helder, eu não preciso lidar com nada disso. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu sou evangélico. Eu tive ali ainda um pouquinho de oportunidade de tentar entender por que que um evangélico, por que que um cristão não precisa lidar com temas como política, como economia e tantas outras coisas. E eu vejo que de alguns meses para cá, talvez de 2 anos para cá, nós temos nos distanciado mais ainda por causa de toda a polarização política nos ambientes cristãos na eleição de 2018. Talvez o melhor meme que eu vi lá em 2018 tenha sido um tipo de uma cartomante ali, né, com a bolinha de cristal dela e tudo mais, e um cartaz atrás dela dizendo o seguinte: traga sua família de volta depois do segundo turno. Lembra das brigas, das discussões por causa de política?
por causa de políticos, de posicionamentos. Temos agora, de uns meses para cá, o Black Lives Matter, que tem trazido tensão ao âmbito político. E a nossa tendência é onde existe tumulto, a gente não quer estar lá, não é verdade? Eu também tendo a ter essa postura. Eu não curto tumulto. Não curto ficar criticando, badernando, emitindo a minha opinião, muito mais para ser ácido contra alguém do que talvez contribuir para a construção de um pensamento. Eu não curto, como usariam a expressão hoje, tretas. Eu não curto tretas. E nem curto seguir treteiros na internet. Isso nos faz, então, distanciar. Distanciar da política, distanciar da arena pública, o que não tem absolutamente nada a ver com o cristianismo. Mas é interessante, eu quero ler alguns textos bíblicos com vocês, eu vou basicamente ler vários textos, fazer algumas considerações e então chegarmos juntos a algumas... Não sei para onde eu aponto para passar. Eu aponto aí para a direção de vocês? Ou senão os irmãos podem... Tá ligado, tá verdinho aqui. Isso. Mas eu quero partir da seguinte ideia com os irmãos. Que política é uma dentre muitas outras áreas e esferas da experiência humana, inclusive do cristianismo, em que esse cristão terá a oportunidade de demonstrar, de interagir com a sua cosmovisão. Não quero lidar tanto com essa definição, mas basicamente cosmovisão é a lente pela qual, a partir da palavra de Deus e centrada em Cristo Jesus, lemos, interagimos e interpretamos o mundo à nossa volta. Ok? Cidadania, religião, sexualidade, cultura, artes, política, família, igreja, tantas outras esferas com as quais nós lidamos que fazem parte de uma cosmovisão. Então, a maneira como nós enxergamos o mundo, interpretamos o mundo e interagimos com o mundo demonstrará nossas convicções teológicas. Deus tem tudo a ver com o mundo. Nós cristãos temos absolutamente tudo a ver com o mundo. Porque enquanto não lá, estamos aqui. E enquanto aqui, nós vivemos a dinâmica, a esfera daquilo que o autor de Eclesiastes chama de abaixo do sol. Seja lá qual for a esfera ou o tema, Deus nos dá a oportunidade da demonstração das nossas convicções bíblicas. Antes de termos um posicionamento político, nós temos uma convicção teológica. E essa é sempre a minha defesa. Seja lá que área for, por exemplo, se a sua é pedagogia, antes de você ter um posicionamento pedagógico da tradição A, B ou C, se é construtivista, se é socio-interacionista, isso pouco importa. Porque esse posicionamento pedagógico tem que refletir suas conclusões ou suas convicções teológicas. Economia, mercado de trabalho, mundo corporativo. Antes de termos uma ética corporativa, nós temos convicções teológicas que moldam a nossa ética. Isso é uma cosmovisão. É quando a teologia fundamenta quem somos, o que temos e o que fazemos no mundo, seja lá que área ou que âmbito for. Guarde bem isso. Antes de termos um posicionamento e opiniões políticas, temos convicções teológicas. E preste atenção que a teologia, ela não lida com ser de direita ou ser de esquerda. Ela não lida com o candidato A ou B. Mas ela vai lidar com conceitos que na nossa estruturação histórica chamaremos de conceitos políticos e que nós começamos, por exemplo, com o texto, os irmãos vão acompanhando, em algum momento deve voltar aí a apresentação. Daniel capítulo 4, verso 17, eu mencionarei os textos, eles são vários,
Daniel capítulo 4, verso 17. Me desculpem porque eventualmente eu deixei os termos gregos e hebraicos aí em função de outros lugares onde eu lido com esse conteúdo. Daniel é aquele livro que fala de um filho de Deus no meio de uma sociedade ímpia, hostil ao judaísmo, hostil ao Deus de Israel. E que esse Daniel, juntamente com seus amigos, se veem como protagonistas do governo da Babilônia. E não apenas da Babilônia, eles transcendem o Império Babilônio, entrando no Império Medo-Persa, e posteriormente nós temos ali, com o próprio Esdras e Neemias, que estão imediatamente após o livro de Daniel, o Império Persa. Então, Daniel, Esdras, Neemias e Ester são livros que nos falam que, eventualmente, o próprio Deus oportuniza a presença do seu povo em ambientes governamentais para que, por meio dessas pessoas, do seu próprio povo, Deus execute o seu domínio, Deus execute os seus planos. E olha que interessante o que Deus fala a Nabucodonosor quando ele está no auge da sua loucura, porque ele se volta contra Deus, ali erigindo aquela estátua imensa, e Deus diz o seguinte: o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Lembra aquele reino dos homens que a gente acha que não tem nada a ver com Deus? Porque é o reino de Satanás? Não. Deus tem domínio sobre o reino dos homens. E o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Quem é Senhor da história? Quem é Senhor do cosmos? Quem é Senhor do mundo? Quem é Senhor da realidade? Quem é aquele que executa e demonstra a sua autoridade sobre tudo e todos, independente dessas pessoas terem ou não consciência de Deus? Deus é esse que está sobre tudo e todos. Queridos, antes de termos presidente, temos um Deus. Antes de termos deputados, vereadores, temos um Deus. E absolutamente nada na história foge do governo soberano dele. É interessante, discussões em Facebook, Instagram nem tanto, né, mas Twitter bastante, de cristãos extremamente preocupados e alarmados com a seguinte situação: o que será do Brasil se o partido tal o governar? O que será da cidade de São Paulo, do estado de Minas Gerais, se o governador tal assumir nessas próximas eleições? Aí você vai consultar uns tweets antes, a pessoa está dizendo que confia em Deus, que Deus é soberano, que Ele cuida de todas as coisas segundo o seu desígnio. Entendeu a incoerência? Ele é soberano, mas ai se o fulano de tal governar. Então, peraí, ele é soberano até que o fulano de tal esteja no governo? Ele é supremo, ele executa seus desígnios até que um partido tal assuma o governo? Entendeu a nossa incoerência? E quando eu falo nossa, eu coloco a grande massa evangélica brasileira? Nós cremos em Deus, cremos que todas as coisas são dele, cremos na sua soberania, mas que Deus nos livre do governante tal assumir, como se Deus não fosse soberano sobre ele. Como se Deus não tivesse a capacidade de usar inclusive dessas pessoas para por meio delas cumprir o seu desígnio. Se você tem dificuldades com isso, leia Abacuque. Leia Isaías 45. Quando Deus, quase 400 anos antes, diz que usaria Ciro. Ciro, que é o rei Dário de Daniel. 400 anos dizendo: eis que usarei Ciro, meu servo, que não me conhece. Queridos, olha que fantástica essa expressão. Ciro, meu servo que não me conhece. Servo no sentido de aquele por meio de quem eu cumprirei os meus desígnios, e é exatamente isso que Deus faz no livro de Daniel, prenunciando Esdras, Neemias e Ester. Então, crer na soberania de Deus é entender que invariavelmente Deus cumprirá seus propósitos na história a despeito do partido A, B ou C, a despeito do político fulano de tal ou cicrano. Esse é o meu ponto de partida. A crença num Deus que governa a história segundo o seu querer e faz com que toda ela cumpra os seus desígnios.
Queridos, o Senhor da história não perdeu o controle dela. A gente já leu o Apocalipse e a gente sabe como vai terminar. A gente sabe no que vai dar. Então, crer na soberania, confiar em Deus é fundamental para termos uma lente correta da política. Eu não estou dizendo que talvez não tenhamos ideologias, partidos ou personagens que sejam mais tendenciosos a uma ética cristã ou não. Isso existe. Mas ainda assim Deus é soberano sobre todos eles. Amém por isso, queridos? Deus estabeleceu o governo. Você vê aí o que o texto diz, e Deus o dá a quem quer. Quando você volta para Gênesis 9, Deus diz que o homem não deveria tirar a vida, e se tirasse a vida de alguém, pagaria com a sua própria. Deus instituiu autoridades por meio das quais ele cumpre os seus desígnios. E quando ele fala de autoridades, e a gente vai chegar nesse conceito daqui a pouco, ele está falando sobre o exercício de uma autoridade delegada. E aqui a gente chega ali, por exemplo, no contexto de Jesus e Pilatos. Quando Pilatos interroga Jesus, e Pilatos diz o seguinte: acaso você não sabe que eu tenho autoridade para te soltar agora? Qual é a resposta de Jesus? Se alguém lá do alto não tivesse te dado esta autoridade, você nunca a teria. Então, até naquele Pilatos, que julgava ter controle irrestrito sobre Jesus, ao ponto de poder soltá-lo, Jesus disse: se do alto não te fosse dada essa autoridade, você nada poderia. Então Deus, desde Gênesis, decide trabalhar mediatoriamente. A palavrinha aqui nossa agora é mediatoriamente, por intermédio de... Lembra que ele cria Adão e Eva? Por que ele cria Adão e Eva? Para, por meio daqueles dois, espelhar a sua glória na história, e por meio daqueles dois personagens e todos os seus descendentes, governar o mundo. Não é isso que diz Gênesis 1? Tenham vocês domínio sobre os peixes do mar, cultivem o jardim, Gênesis 2. A gente usa a palavra cultura. Cultura vem de onde? Cultivar. Então, na medida em que cuidamos do jardim de Deus, seja nas ciências, seja na educação, seja no cristianismo, seja na política, seja lá onde for, estamos fazendo o quê? Cultura. Estamos cultivando o jardim de Deus. Então, Deus decidiu, na sua soberania e planos eternos, agir em e por meio dos seus agentes. E Nabucodonosor era um desses agentes, por meio de quem Deus estava cumprindo seus desígnios em relação a Israel. Certamente, Abacuque e Jeremias têm dificuldades em entender isso. Porque para eles, como é que poderia um Deus santo e justo usar uma nação tão ímpia para nos disciplinar? Mas Deus está dizendo, desde Deuteronômio, desde Êxodo, que o povo da aliança deveria obedecê-lo. E que na medida que não obedecesse, o próprio Deus disciplinaria. E Deus usa então esses governantes ímpios para punir o seu próprio povo. Não faz tanto parte do que eu pretendo aqui hoje pela manhã, mas a impiedade e injustiça certamente serão punidas por Deus. Ok? Deus usa os babilônios, os caldeus ali em Abacuque, mas Deus diz que os disciplinaria por causa do seu pecado. Né? Salmo de número 1, Salmo de número 73, Salmo 125 vão dizer que Deus punirá o ímpio no seu devido tempo. Nós não devemos ter a expectativa de que o ímpio pague em vida, porque talvez isso não vá acontecer, porque embora Deus seja soberano, a presente era está entregue aos interesses de Satanás, o príncipe deste século, por meio de quem Deus também cumpre os seus desígnios. Mas certamente na vida futura, cada uma dessas obras ímpias será julgada.
Então Deus decide atuar por meio de pessoas. E aí nós chegamos em Romanos capítulo 13, quando Paulo vai dizer que toda autoridade foi instituída por Deus. Deus instituiu, por exemplo, pais na família, por meio dos quais ele cumpre seus desígnios em relação aos filhos. Deus instituiu liderança eclesiástica por meio da qual ele cumpre os propósitos de Cristo, que é o cabeça da igreja, no contexto do corpo de Cristo. Então, a instituição de autoridade, o governo, o domínio de pessoas sobre outras não é um problema. A perversão disso é um problema. E eu diria a mesma coisa da política. A política em si não é um problema. A política corrupta é o problema. Ter governantes não é um problema. Ter governantes corrompidos, injustos, é o problema. Então, entender que Deus é soberano e que na história ele decidiu agir por meio dessas autoridades que ele instituiu é extremamente importante para nós. Quero ler, então, alguns textos com os irmãos sobre isso. Talvez esteja pequenininho, ou você acompanha comigo aí na sua própria Bíblia. Primeiramente, Romanos capítulo 13, verso 1 ao verso 7. Romanos capítulo 13, verso 1 ao verso 7. Paulo diz assim, e lembre que Paulo está escrevendo para cristãos em Roma, a capital do império, em que todos aqueles cristãos, mesmo antes de serem cristãos, já tinham todo um relacionamento ali com o Estado. Né? Quando eu falo Estado, no sentido de governo, de domínio. E Paulo diz o seguinte, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. A linguagem de Paulo aqui é bem militar, no sentido de sujeição por reconhecer a autoridade daquele debaixo de quem você está. Há uma hierarquia funcional aqui. Então, sujeição implica no entendimento de que funcionalmente estamos debaixo de alguém. Ok? Isso não é um problema para Deus. Né? Vamos pegar no contexto da família. Paulo vai dizer que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça de quem? Da mulher. Há uma hierarquia funcional nisso. Nessa organização dos relacionamentos. Ok? E funcionalidade não faz com que um personagem seja melhor ou maior do que o outro. Porque homem e mulher são essencialmente iguais, criados à imagem e semelhança de Deus. Mas a cada um deles Deus deu uma responsabilidade distinta e a um Deus deu a responsabilidade primária da liderança. Mesmo termo usado por Paulo aqui. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Que na estrutura romana tinha o imperador, tinha o senado, tinha os governantes regionais e várias outras esferas. Paulo então está reconhecendo que essas esferas exercem autoridade sobre o cidadão. E que esse cidadão cristão deveria estar sujeito a essas autoridades. Porque não há autoridade que não proceda de Deus e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Interessante que a expressão instituída é colocada por ele, estabelecida por ele. Há uma discussão muito grande aqui e eu vou basicamente sintetizar a minha convicção de que quando Paulo fala autoridade que procede de Deus, autoridade instituída por Deus, não estamos falando necessariamente dos personagens, mas da posição de autoridade. Qual é a diferença? Uma coisa é a autoridade, outra coisa é quem a exerce. Tudo bem? Uma coisa é a cadeira, por meio da qual pessoas exercem autoridade. Outra coisa é quem senta na cadeira. Tudo me leva a crer que pelos textos de Paulo, pelo texto de Pedro, que daqui a pouco chegaremos nele, Deus instituiu a função
da autoridade. Deus instituiu o governo, tendo, no entanto, a possibilidade de que pessoas ímpias se assentem naquela cadeira, talvez até por escolhas erradas nossas. Isso não quer dizer que Hitler, embora não fugindo da vontade de Deus, fosse o agente de Deus contra o seu próprio povo. A posição de autoridade é instituída por Deus. E a gente sabe que no contexto da Alemanha, da década de 40, década de 30, ali do século 20, a ascensão de Hitler ao poder foi totalmente usurpadora. Isso não tem nada a ver com Deus. Isso é uma corrupção do plano de Deus. Mas o ter autoridade vem de Deus. Ter a possibilidade de governar outros vem de Deus. E é isso que Paulo está dizendo. Não há autoridade que não proceda de Deus. E ele usa aqui a expressão autoridade no sentido de poder, não necessariamente das pessoas que a exercem. É que para nós há uma dificuldade em desvincular pessoa de função, não é verdade? Tanto é que quando alguém te critica a sua ideia, você acredita que ela está criticando a sua pessoa. É assim ou não? Queridos, a gente não está preparado para que critiquem nossas ideias. Porque para nós, criticar nossas ideias, discordar das nossas ideias, é discordar de quem nós somos. É como se ele estivesse jogando fora quem eu sou. Não, eu só discordo da sua ideia. Eu não concordo com ela. Isso não quer dizer que eu não goste de você. Mas a autoridade aqui parece apontar para a posição, para a função, não necessariamente para a pessoa. É isso que nos leva a entender que as posições de autoridade no nosso Brasil foram instituídas por Deus. Isso não quer dizer que ele vai concordar com cada um que exerça essa autoridade. Porque senão a gente sempre vai jogar na conta de Deus que até o mais ímpio dos governantes, afinal de contas, é da vontade de Deus. Não. Entendeu a implicação e desdobramento? Porque nós podemos tomar decisões erradas em quem nós escolhemos, ou quem nós escolhemos. Usurpadores, ditadores, podem, de uma forma aí meio insurgente, se colocarem no poder contra os interesses de Deus. Deus perdeu sua soberania? Não. Ele certamente executará a punição, mas isso não quer dizer que esse ditador não vá, por algum tempo, exercer suas tiranias. Então parece que Paulo está apontando que Deus instituiu a posição, que Deus instituiu a função. E é por isso que nós temos que orar por aqueles que ocupam a função, como Paulo vai falar em 1 Timóteo 2. Continuando, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Que autoridade? O indivíduo ou a posição estabelecida por Deus? Porque daqui a pouco nós veremos na Bíblia que o próprio Daniel, ele não se submeteu a uma autoridade. Lembra? Sadraque, Mesaque e Abdinego não se submeteram às ordens de Nabucodonosor, mas nem por isso feriram o princípio do respeito à autoridade. Porque antes de estarmos debaixo de autoridades humanas, estamos debaixo de uma autoridade divina. Lembra da soberania de Deus? Aquele que se opõe à ideia de que Deus governa por meio de autoridades, resiste ao próprio Deus. Essa é a ideia de Paulo. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Olha que interessante essa expressão, ministro de Deus para o teu bem. E o termo aqui é diácono. O mesmo termo que nós usamos para os diáconos na igreja. Aqueles que servem. Paulo está dizendo que Deus age por meio de autoridades. E que na medida que essas autoridades cumprem com os propósitos de Deus na aplicação da justiça, elas servem a Deus. Por isso que eu creio que, inclusive, na esfera política, os cristãos deveriam estar presentes.
Porque se a autoridade é serva de Deus, é ministra de Deus, está aí um ótimo lugar em que nós poderíamos ocupar. Para cristianizar o Brasil? Não, esse não é nem o propósito de Deus. Mas para ali resplandecermos a luz de Cristo, defendermos a justiça, porque é isso que o texto está dizendo, não é? Não tema a autoridade se você pratica o bem. Porque a autoridade é legítima enquanto ela defende a justiça. E justiça é o quê? Não é aquilo que é certo ao mais forte. Eu sei que no Brasil isso é real, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, faz o que quer quem tem contatos no STF. Mas justiça é aquilo que é certo segundo a verdade de Deus. Lei essa que inclusive ele gravou no coração dos ímpios. Os incrédulos têm condições de chegar à percepção da justiça. Os incrédulos têm condições de chegar à percepção da verdade. Podemos não concordar com uma lei ou outra, mas temos tantas outras que concordamos, não é verdade? Que refletem perfeitamente a justiça de Deus, não é mesmo? O cuidado ao próximo, a preservação da vida, e por aí vai. Então, na medida que essa autoridade cumpre com a justiça de Deus, nós perfeitamente concordamos com ela e apoiamos, independente se tenha sido o meu candidato ou não, independente se seja da esquerda ou da direita. Na verdade, essa polarização, ela desconsidera uma humanidade caída. Como se pertencer à direita ou à esquerda, a ideologia, seja de que lado for, fosse capaz de trazer redenção para o ser humano, de trazer o melhor para a história desse indivíduo. Isso não é verdade. Deus decidiu agir soberanamente por intermédio dos seus agentes, com os quais ele compartilha a autoridade, os investe de autoridade, e que na medida que eu reconheça essa autoridade instituída por Deus, eu entendo que Deus agirá por meio dela. Mas essa autoridade ela é legítima na medida que ela cumpre a justiça de Deus. Isso é importante, olha a sequência do texto. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Quando é que ela traz espada? Quando o mal é praticado. Tudo bem? É o que Paulo diz. Quando o mal é praticado, ela traz espada. E não é espada Jedi aqui não. Espada quer dizer morte. Punição final, sumária, definitiva. Pena capital. Qual é o oposto disso? Se a autoridade legítima instituída por Deus é aquela que traz espada diante do mal praticado, quando essa autoridade constitui-se ilegítima? Quando ela deixa de punir o mal e torna-se conivente com ele. Quando ela deixa de louvar o bem e torna-se uma propagadora da impiedade e injustiça. Quando essa autoridade é legítima, quando essa autoridade reconhece isso, mesmo que não tenha consciência de Deus. Lembre-se de Ciro, meu servo que não me conhece. Uma autoridade é legítima não porque conhece a Deus. Uma autoridade é legítima não porque é evangélica, mas porque ela é promotora da justiça, que o próprio Deus compartilhou com ela. Isso é importante para nós. Porque não necessariamente votaremos em evangélicos. Não necessariamente. Porque eventualmente por meio deles seremos envergonhados. Mas isso não quer dizer que não possamos e não devamos votar em evangélicos, na medida que eles testemunham muito bem as possibilidades de serem esses agentes da justiça de Deus. Isso é o que me leva a concordar com vários políticos que não são cristãos, mas têm promovido a justiça. E discordar deles, porque eu não apoio cegamente ninguém. E discordar deles quando, por mais que eles atendam às minhas preferências em determinadas áreas, eles deixaram de ser agentes de Deus quando se tornaram coniventes com a maldade, com a impiedade e a injustiça. Ou seja, o nosso critério de avaliação, de aprovação e de apoio no âmbito político é sempre a justiça de Deus.
não uma ideologia. A justiça de Deus. Porque quando ela traz espada para punir o mal, ela está cumprindo o que Deus determinou. Quando ela reconhece e louva o bem praticado, ela está cumprindo o propósito de Deus. Quando ela deixa de fazer tudo isso, invertendo os conceitos de justiça, por mais legal que seja o indivíduo, ele não está exercendo a autoridade que Deus deu. Então, entender isso é importante para nós. Pequeno parênteses aqui. Nós brasileiros fomos inflamados pelo futebol. E quase tudo que a gente faz na vida, nós achamos que é uma grande torcida de futebol. Já viu como a gente torce pelo político como se a gente estivesse torcendo pelo nosso time? E ainda mais se vem o torcedor do outro time falar mal do seu, você esquece tudo de errado que o seu time faz e começa a defender com unhas e dentes. Lembra de uma propaganda, acho que era das Havaianas, que tinham 2 brasileiros falando muito mal do Brasil, aí vem um argentino e começa a falar mal do Brasil, os 2 brasileiros se esquecem e se voltam totalmente contra o argentino? A gente é meio assim com política. Quando falam mal do meu candidato, eu me esqueço de tudo que de mal ele realmente tem e começo a defendê-lo com unhas e dentes. Antes de termos um posicionamento, uma preferência política, temos conceitos e convicções teológicas que nos levarão a denunciar e discordar independente quem seja, porque deixou de ser promotora da justiça de Deus. Isso é um critério muito importante para a gente agora nas eleições. Eu não sei com que frequência você acompanha os candidatos nos quais você vota, tá? Ou você simplesmente é daqueles, olha, vota lá no fulano, ele é meu parente, ó, vota lá, é da minha igreja. Você não sabe quem é, você não sabe o que propõe, você não sabe como pretende cumprir essa justiça de Deus. E de novo, mesmo que não tenha consciência. Na medida que fazemos isso, não é que nós nos tornamos politizados, nós nos tornamos politicamente responsáveis. A Grécia Antiga usava 2 palavras. Primeiro delas, políticos. Quem era o políticos? Aquele que se interessava pelas coisas da polis, da cidade. Estou dizendo que a partir da semana que vem, ou quando a pandemia acabar, nós vamos começar a participar de todas as sessões da Assembleia Legislativa de São Paulo. Não. Mas o político era aquele que se interessava pelas coisas da polis. E permita-me usar essa palavra que era usada na Grécia Antiga. E tinha o idiotes, de onde vem a nossa palavra idiota. Sabe quem era o idiotes? O idiotes era aquele que estava com as próprias coisas. Não estava nem aí para polis. Era egoísta. Olha que interessante, né? Existia aquele que estava preocupado com as coisas da polis e aquele que não estava nem aí para elas, só cuidava dos seus próprios interesses. Então veja que em alguma medida, quando pelo exercício do nosso direito ao voto e o acompanhamento daqueles em quem votamos, estamos fazendo o quê? Política. Nos preocupando com as coisas da polis. E a preocupação de Paulo, saber em que medida essas autoridades cumpriam aí a justiça de Deus. Segundo texto, 1 Pedro capítulo 2, verso 13 a 17. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Viu que ele fala aqui instituição humana? Na mesma ideia de posição ou função de autoridade usada por Paulo. Ele não está pensando necessariamente no indivíduo. Ele está pensando no exercício da autoridade que indivíduos terão. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam bem. Percebeu de novo o conceito de justiça? Se sujeitem, respeitem, honrem na medida em que eles castigam os malfeitores e louvam os que praticam bem.
Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Ou seja, na medida em que nos vivemos a nossa cidadania no mundo, reconhecendo as autoridades instituídas por Deus, servimos a Deus. Porque se ele age mediatoriamente, se ele age por intermédio de personagens, na medida que os reconhecemos e nos sujeitamos a eles, estamos, em último caso, servindo aos interesses de quem? Deus. Por isso que eu digo que a autoridade tem tudo a ver com Deus. Por isso que eu digo que política tem tudo a ver com Deus. Não necessariamente em que se tornou a política e os políticos. Mas a instituição de autoridade e governo tem tudo a ver com Deus. Verso 17. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Eu quero fazer esse contraste aqui que Pedro faz. Temei a Deus, honrai o rei. Nunca na Bíblia é dito que devemos temer autoridades civis na maneira como devemos apenas temer Deus. E sabe qual é a ideia de temer na Bíblia? Lembre-se, Pedro é judeu. Esse conceito de temor vem lá do Antigo Testamento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mesmo conceito. Respeito reverente e submissão inquestionável. Nunca na Bíblia é usada a ideia deste nível de temor ou de respeito para qualquer autoridade civil. Apenas e única e exclusivamente para Deus. Ou seja, a maneira como nós nos relacionamos com Deus e sua autoridade sobre nós é diferente da maneira como nós nos relacionamos com as autoridades civis. Devemos honrar, devemos respeitar, mas nunca temer. Por quê? Detalhe muito simples. A nossa segurança e subsistência não dependem, em último caso, das autoridades civis. Por isso que toda idolatria de uma ideologia ou de um personagem, fechado com esse, fechado com aquele, não faz sentido. Já viu essa expressão? Fechado com fulano, fechado com cicrano. Isso teologicamente não faz sentido. Porque esse estar fechado quer dizer que eu concordo com tudo que ele faz. E nós não deveríamos concordar com tudo que as pessoas fazem. Porque a nossa submissão irrestrita, a nossa submissão inquestionável, o nosso respeito reverente é única e exclusivamente direcionados a Deus. Nunca a qualquer autoridade civil. Mas é interessante aqui a expressão honrai. Porque ela dá a ideia de reconhecer a importância e valor do rei. Em que contexto? Em que medida? Na medida que ele castiga malfeitores, na medida em que eles louvam e praticam o bem. A maneira como nós lidamos com as autoridades civis sempre está atrelada à maneira como elas cumprem ou não a justiça de Deus. Na medida que entendem-se como agentes de Deus na história, cumprindo os interesses dele, essas autoridades, esses personagens que se assentam na cadeira da autoridade e exercem a função, a posição instituída por Deus, certamente devem ter nossa honra, devem ter nosso respeito, devem ter nossa admiração, devem ser alvo das nossas orações. Mas não se esqueça, temor apenas a Deus. Volta àquela questão que eu falei. Turma que acredita na soberania de Deus, mas teme quem possa governar o seu país. Essa equação não fecha na Bíblia. Porque se nós tememos inquestionavelmente Deus, Ele certamente há de ajudar os seus, independente de quem governe o seu país. Não pense que até mesmo países como Síria, Iraque, Egito, Paquistão e tantos outros tenham governos piores do que Roma no primeiro século. Não pense que Roma do primeiro século, em relação aos cristãos, era mais suave, mais tranquila do que esses governos e tantos outros ditatoriais que eu mencionei. Um dos primeiros dele, Nero, incendeia Roma
põe a culpa nos cristãos e judeus e usa muitos deles como tochas para iluminarem seus jardins. Estude um pouquinho a história dos 2, 3 primeiros séculos, de como perseguiram cristãos. A gente vive certamente hoje, de algumas décadas para cá, uma intensificação e uma orquestração mais global de perseguição ao cristianismo, e a gente sabe disso. Os últimos 50 anos matou mais cristãos, por serem cristãos, do que todo o restante da história. Mas em termos de tirania, maldade, o primeiro século não era mais leve ou mais suave do que o século 21. E naquele século, Pedro disse, sujeitem-se a toda a instituição, honrem o rei. Esse reconhecimento da autoridade de Deus e da sua mediação é importante para a nossa relação com a política. E também consciência em quem devemos votar. Queridos, a gente não pode ir para a política como a gente torce para um time de futebol. Igual brasileiro em Copa do Mundo. Não acompanhou nada da seleção nos últimos 4 anos. Mas quando chega a Copa do Mundo, vira torcedor fanático do Brasil. Especialmente se a empresa libera antes para assistir o jogo. Aí a gente torceria até para a Alemanha, né? A gente está aqui há alguns meses das eleições. Pesquise, vá atrás. Existem muitos sites hoje. Sites de transparência. Sites com proposta de governo. Você costuma ler proposta de governo? São pequenas coisas, queridos. Pequenas coisas. Mas que demonstram a nossa consciência de que queremos votar. Eles podem nos surpreender? Podem. Eles podem nos trair? Podem. Não espera nada muito diferente. Mas na medida que você pode conhecer e optar conscientemente por seu voto, que seja naquele que demonstra a disposição de cumprir com essa justiça de Deus. Terceiro texto. Tito capítulo 3, verso 1 e 2. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades sejam obedientes. A versão que eu estou usando é revista atualizada e ela coloca um ponto e vírgula ali que não deveria ter. Acabei até já lendo na sequência. É o seguinte, se sujeitem aos que governem, as autoridades sejam obedientes. Não deveria ter esse ponto e vírgula aí. Estejam prontos para toda boa obra. Obedeçam às autoridades. E é interessante que a palavra que Paulo usa aí para obediência também não é aquela que implica numa obediência cega e irrestrita a Deus. É uma obediência que implica em submissão, mas que existem algumas condições. Qual é? Na medida em que cumprem a justiça de Deus. Presta atenção, não é que na medida que cumpra os seus desejos. Tá bom? É isso que permitiu a Daniel, é isso que permitiu a Pedro e João, é isso que permitiu a Esther, em alguns momentos, não se submeterem irrestritamente aos seus governantes, porque eles deixaram de promover essa justiça de Deus. É aquilo que alguns chamam de desobediência civil, e que independente do que poderíamos ou não discutir sobre aquilo que o John MacArthur fez recentemente, não sei quantos acompanharam, o MacArthur fez em relação aos cultos públicos na igreja dele, acho que talvez um mês atrás. Decidir quando essa obediência não acontecerá é sempre uma tensão, mas a história está cheia delas. Irmãos nossos morreram porque decidiram não obedecer. Essa é uma implicação e uma consequência de uma eventual desobediência civil. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A desobediência civil não é, por exemplo, se o governo decidir taxar igrejas. Isso não é errado. Tudo bem?
Agora, me tornar obrigado a celebrar um casamento, estou falando do elder, tá? Celebrar um casamento homoafetivo, me obrigar a isso implicaria na minha desobediência. Agora, nos obrigar a usar máscara, sabe, não é uma questão fundamental à fé. Dizer que só pode 30%, graças ao bom Deus, isso aconteceu nessa época e a gente pode transmitir online. Não implica em desobediência, entendeu? Não há necessidade. É quando ordens, leis ferem a justiça de Deus, não as nossas preferências. Ah, não pode fazer homeschooling. Isso não é uma coisa que fere a justiça de Deus. Não é. Por mais legal que possa ser o homeschooling. A desobediência civil não entra nessa circunstância. Mas quando o governo se torna protagonista da impiedade, injustiça e cobra do povo de Deus uma participação nisso. Eu não concordo com uma série de leis que os governantes instituem, mas elas não respingam sobre mim em termos de concordar com elas e praticá-las. Entendeu a diferença? Existem muitas leis ímpias que não têm nada a ver com Deus, mas essas leis não cobram de mim uma participação na sua execução. Eu não tenho por que desobedecê-las. Elas nem implicam sobre mim. Agora, se você é alguém que está no governo, que tem que lidar com políticas públicas que ferem seus princípios cristãos, bíblicos, teológicos, aí é uma coisa com a qual você vai ter que lidar. Então nem todo mundo estará necessariamente numa posição igual ao outro. Mas essa ideia de sejam obedientes, mas não é igualmente uma obediência cega, é importante para a gente entender. Ok? E por fim, queridos, quero fazer algumas considerações. Já estou quase extrapolando, já extrapolei meu tempo, vou pular aqui algumas coisas. Quero fazer algumas considerações finais e com isso eu encerro. Primeira delas, o Estado não é a autoridade última, pois também é agente de Deus. A autoridade última é Deus. Tá bom? Por causa disso, o Estado, o governo, o político, seja lá quem for, a autoridade eclesiástica, seja lá quem for, não é provedor de sentido e segurança das nossas vidas. Se você acredita que para você estar bem, você depende do Estado, você atribuiu a ele uma função que Deus não deu. Se para você se sentir seguro no mundo, você precisa de policial na rua, você não entendeu quem é a autoridade última na sua vida. Sou totalmente a favor dos policiais na rua coibindo o crime. Mas eventualmente eles não estarão. Aí aconteceu alguma coisa. É culpa da polícia? Não. Estar vivo implica na possibilidade da morte. Tá bom? Estar no mundo caído implica na possibilidade de ser alvo da injustiça. Existe um único lugar em que não correremos risco nenhum. Existe um único lugar em que não teremos possibilidade nenhuma do mal. Um único lugar. E enquanto não lá, estamos sujeitos a todas as coisas aqui. Então cuidado para não olhar para a polícia, para o governo, como sinônimo de segurança. Como sinônimo de proteção, de cuidado. Isso não existe. Ok? Em Cristo Jesus apenas a nossa vida subsiste. E Ele está acima de todos os senhores terrenos. Sabe por quê? Porque eventualmente pessoas morrerão fruto de um crime. Nem por isso deixarão de ser amadas por Deus. Porque desfrutarão dele na glória celestial. Certamente quem fica vai sofrer. O mundo é ímpio e injusto. Esse é fruto de um mundo caído. Não esperemos do Estado o que ele não pode dar. Não esperemos de nenhum político aquilo que só Deus pode dar. A autoridade deve ser respeitada, honrada, sempre. Nunca adorada ou idolatrada.
Não estou dizendo que você pega lá, na época da campanha política, um santinho e se curva diante dele em adoração. Mas se você entende que sua vida depende dele para alguma coisa, você já o idolatra. Ídolo na Bíblia não é uma imagem diante da qual você se curva. Do Novo Testamento para cá. Na verdade, do cativeiro babilônico para cá. Ídolo não é essa imagem diante da qual você se curva. Mas qualquer coisa, pessoa, instituição, conceito em torno do que sua vida gira. Então, se você depende do fulano para ser alguém, você já disse que esse fulano é fundamental para a sua existência. Idolatria. É muito mais difícil do que o ídolo, não é? Porque o ídolo é fácil. É só não se curvar diante de um pedaço de madeira. Mas diante de conceitos, instituições, ideologias, preferências, isso é bem mais difícil. 4 últimas considerações. Nenhuma ideologia política, seja de esquerda ou direita, é capaz de atender e ou resolver os problemas do mundo ou do ser humano. Esqueça isso, para o seu bem. Não olhe redentoramente para uma ideologia política. Porque se a direita governar, A, B, C, D, a gente pinta o céu. E aí quem é o da direita? Não, porque se a esquerda assumir, pinta o inferno. E aí o outro lado porque o governo de direita, aí pinta o inferno. Porque se fosse o da esquerda, aí pinta o céu. O que é isso? Uma visão redencionista da política. Uma visão redencionista, redentora, salvadora dos políticos. Isso está errado. Nossas convicções não são políticas nem ideológicas, são teológicas que moldam então os nossos posicionamentos políticos. Não estou dizendo que eventualmente partidos ou pessoas possam promover um pouco mais ou um pouco menos dessa justiça de Deus. As nossas preferências deveriam estar em relação a isso, mas não olhe para uma ideologia como sendo a redenção da nação, a redenção do município, a redenção do Estado, seja lá o que for. Porque se o fulano de tal governar, vai ser melhor para a igreja. Me aponte um momento da história em que foi fácil ser igreja. Me aponte. Você acha que só por termos a liberdade de nos reunirmos aqui é mais fácil ser cristão? Você acha que é mais difícil ser cristão num país que o persegue? Não, é mais difícil se reunir. Mas ser cristão sempre foi difícil, se você leva o cristianismo a sério. Paulo está dizendo no 1º século, aqueles que querem viver piedosamente, certamente serão perseguidos. 1º século. Sempre foi difícil ser cristão. Sempre foi difícil ser igreja. Não estou dizendo que não existam lugares que sejam mais tensos, mas o cristianismo levado a sério sempre foi difícil experimentá-lo. Não pense que o governo A, B ou C tornará o cristianismo mais fácil de ser vivido. Na verdade, a gente vê que até essas facilidades faz com que cresça uma massa evangélica que nem sabe quem é Jesus. Antepenúltimo, submissão não implica em silêncio. Com muito cuidado digo isso. Devemos discordar e denunciar o erro. Pelos meios legítimos. E os meios legítimos não são Twitter e Facebook, tá bom? Não são. E aí eu já puxo a próxima. Cuidado com irreverência, descaso, insubordinação e maledicência. Eu posso discordar do político X. Mas na medida em que eu xingo, falo bobagem, sou maldizente, pouco importa agora quem é o fulano de tal, porque eu estou pecando em último caso contra Deus. Cuidado com irreverência. Queridos, foi lamentável ver o ano de 2018, gente xingando Bolsonaro, gente xingando Haddad, gente xingando, falando de cristãos, tá bom? Peraí, você pode não gostar do Bolsonaro, você pode não gostar do Haddad, pode não concordar com o posicionamento político deles, mas isso não te dá o direito de maldizê-los, de vulgarizá-los, de xingá-los. Isso não faz sentido. Continuam sendo
seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Cuidado. Denunciar o erro, discordar, não me dá direito da irreverência, não me dá direito da maledicência. Ainda mais numa época de fake news, como a nossa, né? Cuidado com aquilo que posta adiante, que manda adiante, que às vezes é mentira. Né? Mentira. E por fim, devem ser motivo das nossas orações, como Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 2, antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Todo mundo. Inclusive em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade. De novo, viu que ele fala da posição aqui? Investidos de autoridade, aqueles que ocupam essa função, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus. Oremos por nossos governantes não apenas uma semana antes da eleição. Intercedamos por eles constantemente. E não é para que façam as coisas que nós, povo evangélico, gostaríamos, mas qualquer coisa que expresse a justiça de Deus, porque certamente contará com a aprovação e a bênção de Deus. Vamos orar, queridos? Deus, muito obrigado, porque o Senhor reina e governa soberanamente sobre toda a história. E que absolutamente nada nem ninguém fugirá do seu controle no exercício dessa autoridade. Por isso, Deus, nos ajude a partir dessa verdade e a entender os personagens por meio dos quais o Senhor exerce esse governo na história. Nos ajude a ver que política tem tudo a ver com o Senhor, na medida que são pessoas que no exercício da autoridade instituída pelo Senhor cultivam o teu jardim, cultivam o mundo que o Senhor criou. Mas ao mesmo tempo, Deus, pedimos consciência, pedimos compromisso de cada um deles com a tua justiça. Que teu Santo Espírito que atua no mundo convença cada um deles da tua justiça, de tal forma que possam expressá-la por meio de leis corretas, que punam o mal e louvem o bem, que olhe para todo ser humano como imagem e semelhança do Senhor, não apenas para o povo evangélico, que ajudem a combater a miséria e a desgraça que todo ser humano enfrenta, não apenas na falta da comida, mas dentro dos seus próprios corações. E Deus, nos ajude como teu povo, ser uma igreja que constantemente intercede, acompanha, cobra, denuncia os atos daqueles que nos representam. Deus, nos ajude nesse momento tão tenso da nossa história recente, de tanta polarização, de tanta maledicência, de tanta desgraça no âmbito político. Tem misericórdia do teu povo, Deus. E que aqueles que nos governam ou vierem a nos governar, independente de quem sejam e a que partido pertençam, tenham consciência da tua justiça e a expressem na nossa nação. Pois é em Cristo Jesus que oramos. Amém. Queridos, muito obrigado. Obrigado, pastor Paulo, pastor Edgar, pastor Rogério. Deus abençoe os irmãos, tá? Na graça do Senhor Jesus. Mateus, o capítulo 28, os versos 19 e 20, Jesus deixa uma missão para nós levarmos a palavra de Deus àqueles que não nos conhecem. E, de fato, nós temos que fazer isso, né? Porque Jesus nos ordenou fazer isso. Então, que nós possamos realmente obedecer aquilo que Ele ordenou e fazer aquilo que Ele disse, porque nós não podemos nos calar. Sabemos que o Espírito Santo está em nós e o Espírito nos capacita para poder fazer isso. Então, se coloquem de pé para nós cantarmos essa última música, por favor.
justiça flua como um rio, que o amor seja vestimenta dos que são conhecidos pelo nome do Senhor, povo santo. Quero ser as mãos que trazem cura, saciar aquele que tem fome, ter nos olhos compaixão, mostrar tua graça e perdão, que traz a vida, restauração. Há tanto pra fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Jesus, não posso me calar, nem me acovardar, no poder do Espírito proclamarei tua salvação. Leva-me aos que estão sedentos, eis-me aqui, usa-me em tuas mãos. És oleiro, eu barro, pronto estou para ser moldado. Eis-me aqui, usa-me. Há tanto para fazer e a cura para a alma vive em mim. Jesus, não posso me calar, nem me acovardar, no poder do Espírito proclamarei tua salvação. Formosos são os pés dos que proclamam teu amor. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu perdão. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu amor. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu perdão. Há tanto pra fazer ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Jesus, não posso me calar, nem me acovardar, no poder do Espírito proclamarei. Há tanto para fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Posso me calar, nem me acovardar, no poder do Espírito proclamarei tua salvação, tua salvação. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu amor. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu perdão. Tempo maravilhoso. Hoje de manhã, que mensagem esclarecedora. O cristão e a política. Obrigado, Helder. Obrigado, Juliana, pela sua presença também, acompanhar seu marido para ministrar aqui a palavra. Como precisamos, irmãos, de uma palavra assim, né? Bíblica, que nos dá posturas, que nos dá conscientização do nosso papel de maneira equilibrada. Valeu mesmo, frases aí muito importantes para a gente rever, ouvir novamente e firmar
Boas convicções. Obrigado a você que nos acompanhou até agora, aí no culto online. Você que está no telão, lá no último andar. Minha voz está saindo bem, gente? É difícil falar com isso aqui, né? Sou candidato em risco, então eu tenho que tomar esses cuidados. Mas olha, pessoal, cada semana temos tido gente nova. Tem tido aí um bom revezamento. Quem está pela primeira vez depois do retorno, só dê um sinal aí com a sua mão. Muito bem, bastante pessoas. E quem está pela primeira vez em nosso culto, que você não faz parte aqui da nossa comunidade e você veio nos visitar. Um casal aqui, muito bem-vindos, outro casal. Olha, hoje é o dia dos casais, né? Tem lá em cima também visitantes, um grande abraço para vocês. Voltem sempre, sempre será uma alegria revê-los se vocês não têm igreja. Ok? Se vocês têm, abençoem sua comunidade, sejam bênçãos lá também. E por falar em visitantes, eu quero pedir para vocês ficarem um pouco mais, está chuviscando lá fora, que a gente gostaria de pegar seu endereço. A gente tem até um presentinho para dar, uma literatura, mas devido a esse cenário, a gente nem pode, porque estão falando para a gente não manusear papéis. Então, mas de alguma maneira a gente quer entrar em contato com você. Então, fique um pouquinho mais, tá bom? E por último, nós sentimos muita falta de vocês que não podem vir aos cultos. E como a gente sabe que igreja tem a ver com integração, igreja tem a ver com acolher, igreja tem a ver com envolver, e igreja é envolvente também. Como fazer para que vocês que são candidatos em risco fiquem mais perto da gente? Eu sei que já é ótimo participar dos cultos, lives, Face, online, maravilhoso. Mas como a gente poderia fazer para estar mais perto de vocês? Eu queria te provocar com essa pergunta para te chamar para uma responsabilidade. Eu queria contar com a igreja para fazermos um movimento aí nos próximos 2 meses. Nós temos mais de 60 idosos membros, fora os idosos que não são membros que estão nos PGs. Eu queria pedir para você que pode, um gesto de amor. O que eu estou pedindo? Para você visitar alguém. Algum idoso, alguma idosa. Pastor, mas que negócio é esse em plena pandemia? Eu fui essa semana na casa de um casal idoso, pedi para eles descerem do prédio. Lá na portaria eu falei, eu queria só ver vocês. Eu queria só orar por vocês. À distância. Não precisei entrar na casa. Não precisei sentar. Eu queria pedir isso para você. Se você pode, por gentileza, nos ajudar. Porque a Bíblia fala uns aos outros. Acolhei uns aos outros. A visita de qualquer um de vocês é tão importante como a visita de um pastor. Porque você representa a igreja. Porque você é corpo. Posso contar com vocês? Pensa em alguém do seu PG que é idoso. Porque de repente a gente que você não está acostumado, não é membro, mas pensa em alguém. E vamos nos ajudar. Tire uma selfie. Porque a gente quer depois apresentar aqui, né? Não exibicionismo, mas a gente quer mostrar, olha, irmãos, como é bom rever aquela pessoa tão querida, porque tem gente que é mais fiel do que muitos e nem pode estar aqui com a gente. Não dá dó no coração? Dor no coração também. Gente, então, mais uma vez vamos encerrar. Vamos levar adiante, né? Essas verdades, abraçar aqui no coração e falar, Senhor, me ajude a ser um cidadão responsável. Enquanto eu represento Jesus nesse mundo. Ó Senhor, somos embaixadores. Representamos um reino tão superior, inabalável. Mas enquanto estamos aqui, seja o rei exaltado, engrandecido, obedecido, e também, ao mesmo tempo, nos ajude a sermos os melhores cidadãos que esse mundo pode ver. Porque nós somos presentes de Deus, dados a uma sociedade perversa e corrupta, entre a qual nós resplandecemos como astros no mundo. Usa-nos no poder do Espírito Santo. Abençoe o retorno
do pastor Helder, da Juliana. Proteja-o de todo mal, Pai. Que ele continue sendo uma voz, uma bênção do Senhor, na direção do seminário, no pastoreio da igreja e também nas oportunidades que ele tem, que ele seja poderoso nas Escrituras, para abençoar muita gente. E continue, Senhor, nos dando uma consciência cidadã, responsável, ética, amorosa, de salgar e de brilhar a tua luz. Em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Um bom dia a todos, até a próxima, vão com Deus.